Tarde, Mari. Boa Pronto, tarde. tá contigo, ó. Minha Nossa Senhora. Então, muito boa tarde, né? Obrigado por cada um que está aqui dedicando um pouquinho do seu tempo para a gente passar uma tarde no sábado conversando sobre neurofisiologia do sono. Primeiro, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre o tema, né? O seu dia deve começar na cama. Tenho certeza que chamou a atenção de muita gente esse tema, né? Porque ele é um pouco de dois sentidos, né? Então, o seu dia deve começar na cama, mas não porque é aquele sentido da safadeza, né, que o pessoal geralmente imagina, mas sim porque às vezes a gente pensa que o dia da gente começa no café da manhã. Mas vocês vão entender comigo que o nosso dia ele começa muito antes, quando a gente está dormindo, quando a gente está fazendo todos os processos do sono, de recuperação e tudo mais. E para a gente começar, eu queria trazer uma provocação aqui para vocês e queria que vocês me falassem, vocês acham que têm dormido o suficiente? Vocês acham que nessa última semana que passou vocês dormiram bem? E se sim, por quê? E me expliquem o porquê que vocês acham que têm dormido bem. Bom, se eu puder começar falando, sim, eu avalio o que eu acho, que eu sim, estou dormindo bem. E eu avalio isso tanto por critérios mais objetivos, em que eu tento bater ali 8 horas, 7 horas e meia de sono, 7 horas às vezes, mas sempre é mais de 7. E a gente sabe ali que essa faixa de horário acaba sendo interessante, né, de horas no caso, quanto por questões de percepção de descanso mesmo. Estou acordando relativamente cedo, eu acordo umas 5 e pouco, enfim, acordo. É custoso levantar da cama, mas eu não me sinto indisposto ao longo do dia, sabe? Então, eu acho que essa minha disposição acaba sendo uma evidência de que eu estou dormindo relativamente bem. Eu acho. Né? Eu já não sei, eu tô em dúvida. Essa semana aqui tá. Eu acho que eu já tô no meio pro fim do semestre, então tá um caos. Mas eu acho que se for comparar as outras semanas, eu acho que essa aqui tá sendo a melhor. Então eu tô feliz com esse tema, porque de fato esse semestre eu fiz um trabalho justamente sobre qualidade do sono em psicologia organizacional. Então eu acho que eu precisei descer um pouco do que eu tô palestrando. Muito legal. Mais alguém? Ó, a Nicole comentou ali, Anthony, deixa eu ler para ti. Ela falou que relativamente bem, sinto diferença nos treinos, busco fazer 7, 8 horas também, estou trabalhando. A Nicole é da conta. Tô sentindo também que estou dormindo bem, uma evidência que mostra isso, que eu estou conseguindo fazer de forma efetiva todas as atividades propostas, conciliando ali treino, um pouco de estudo, estágio. Então, acredito estar bem. Vamos ver com o decorrer do encontro de hoje se eu estou certo. Bom, então a gente sempre tem essa percepção, né? Às vezes a gente fala, tô dormindo 7 horas, tô dormindo 8, mas a gente vai perceber aqui que isso é muito subjetivo e que nem sempre o tempo de sono ele é suficiente, mas sim a qualidade desse sono, né? Para a gente começar aqui, eu trouxe um sumário para vocês para entender como que vai ser o caminho que a gente vai passar. A gente vai ter uma introdução aqui, né? A gente já conversou sobre o sono. A gente vai passar pelo ritmo circadiano e como que o cérebro controla o nosso sono. Depois a gente vai passar para uma parte mais neurofisiológica, que é a arquitetura do sono, né? E o que causa prejuízo quando a gente não dorme bem. E por último, a gente vai passar por um processo ali de entender como que a gente pode fazer uma boa higiene do sono. Então, esse vai ser o nosso caminho para a gente conseguir se situar melhor. Para a gente começar, eu queria trazer uma reflexão para vocês de que, no passado, a gente era uma civilização, né, uma sociedade que naturalmente dormia cedo. A gente não tinha tanto estímulo noturno, a gente não tinha tanta tecnologia. E essa é uma imagem que foi tirada da NASA, foi tirada pelo espaço, né, obviamente, e mostra como que a gente ainda tem muita atividade no período noturno, que vai contra a nossa biologia naturalmente, né? Porque se o sono não fosse importante, ele não seria evolutivamente preservado. Se você vive 90 anos, você vai dormir pelo menos 30. Eu queria trazer essa reflexão para vocês verem como que a gente, mesmo pensando que dorme, tem muito lugar no mundo que tem uma atividade muito alta. Talvez o Leonardo, ele até vá falar isso no encontro dele, que é um período que a gente trabalha à noite e não é tão interessante para o nosso cérebro, né? Para a nossa saúde mental e etc.
Para a gente dar continuidade aqui àquela parte subjetiva que eu falei para vocês, eu trouxe aqui alguns dados da Fundação Nacional de Sono, né, que mostra o que é o recomendado por eles, de ter uma boa noite de sono, de acordo com a faixa etária da idade, e o que pode ser também, tem além do recomendado, né, aquilo que pode ser a variável. Então, vocês podem perceber aqui, está dando para ver o meu cursor? Sim. Beleza. Aqui no meio, a gente tem o que é recomendado pela Fundação Nacional de Sono, e nessa faixazinha azul mais claro aqui em cima e azul mais claro embaixo, é o que pode variar de pessoa para pessoa. Então, um recém-nascido de 0 a 3 meses, ele tem um recomendado pela Fundação Nacional de Sono de dormir de 14 a 17 horas, mas ele pode também de dormir de 18 a 19 ou 11 a 13 horas. Menos que isso prejudicial, mais do que isso prejudicial. Então, percebam como essa parte de sono, mesmo que a gente tenha o recomendado, isso acaba sendo um pouco subjetivo. Um adolescente, ele pode dormir de 8 a 10 horas, que é o natural dele, mas ele pode também dormir 11, ou ele pode dormir menos, pode dormir 7. Isso vai depender muito do cronotipo, que é o que a gente vai entender um pouco mais na frente. E aqui eu trago até outro ponto que eu gosto de falar, né? E eu aprendi até na minha pós, que o professor falou. Será que, de fato, os adolescentes que a gente conhece hoje, eles são preguiçosos? Ou eles naturalmente têm essa tendência de dormir de 8 a 10 horas, né? Às vezes a gente fala, fulano é preguiçoso, passa o dia todinho dormindo. Às vezes é só a fisiologia dele natural de dormir de 8 a 10. Às vezes eles dormem até menos. São 7 horas aqui, né? Menos, eu digo, do que o recomendado. Agora a gente começa a entrar um pouco no... Fugindo dessa introdução. Antônio, só uma dúvida, quanto a esse gráfico aí, seria tipo... enfim, tem algumas sugestões aí de horários, né? Por exemplo, adulto ali de 20 e alguma coisa, 60 e alguma coisa. Seria numa faixa de 10 a 6 horas, né, de sono. Isso significa que, tipo, se eu dormir menos que 6 horas, eu estou abaixo do recomendado. Isso já pode causar prejuízos do tipo sonolência ao resto do dia, perda de concentração, irritabilidade, etc. Isso. O que a gente tem, por exemplo, vamos pegar o jovem adulto, de 18 a 25 anos. Ele tem um recomendado aqui pela Fundação Nacional de 7 a 9 horas de sono, mas que ele pode também ter naturalidade de dormir de 10 a 11 horas ou de dormir só 6 horas. Menos que isso, a gente sabe que já seria prejudicial para a saúde dele. Entendi. Só um comentário também, eu acho que é interessante, eu não sei se é isso mesmo, tá? Mas eu já vi em algum lugar falando que a questão é que, quando a gente dorme abaixo da quantidade de horas recomendada, por exemplo, abaixo das 6 horas, isso, primeiro, é um indicativo de que alguma coisa está errada, né? Seja na nossa rotina, ali na questão do ciclo circadiano, etc. E também isso, por si só, pode causar outros prejuízos, como, por exemplo, na atenção, irritabilidade, sonolência, etc. E aí entra a questão que eu não sei se é isso mesmo ou não. Quando a gente dorme acima da quantidade recomendada, até onde eu sei, isso não causa necessariamente prejuízos, como, por exemplo, na irritabilidade, etc. Mas isso é um indicativo de que alguma coisa está errada, né? Seja a nível hormonal ou alguma outra coisa, né? Sim. É isso mesmo. Já pode ser considerado um distúrbio, então. Isso, era o que eu ia falar. Eu ainda tenho receio de falar sobre essa parte, mas é uma coisa que eu levo para o de orelha até do Sérgio, né? Mas quando a gente ultrapassa essa parte recomendada, a gente poderia até abrir o alerta de que seja também um distúrbio. Muito bem falado. Não sei quem falou, mas obrigado. Bom, continuando. Agora a gente vai entender um pouquinho como que a gente começa esse processo de sono, né? O que é que induz o sono. E eu trouxe para vocês aqui hoje 2 pontos que a gente vai conversar um pouco, que é a adenosina, que é um neurotransmissorzinho que a gente tem no cérebro, e o ciclo circadiano. Primeiro a gente vai falar sobre o ritmo circadiano. O ritmo circadiano nada mais é do que um período que a gente tem no nosso dia, né? Que dura aproximadamente 24 horas pelas funções fisiológicas do nosso corpo. Então, tudo que você faz, que acontece repetidamente todo dia, vai estar dentro do seu ritmo circadiano. Então, por exemplo, você sente fome todos os dias, mais ou menos no mesmo horário, significa que o seu ritmo circadiano está regulado para a sua fome. Você acorda e dorme sempre no mesmo horário, porque o seu ritmo circadiano ele tem um horário para você acordar e dormir. Então, são necessidades fisiológicas que a gente tem, que duram aproximadamente 24 horas,
que vai acontecer durante o nosso dia. Dentro dela, a gente tem a parte do sono, que é o que a gente vai focar um pouco mais hoje. Mas, para a gente entender um pouco melhor, eu trouxe aqui para vocês, percebam que a gente tem o horário de meio-dia e meia-noite. Então, próximo ali de 6 horas da manhã, a gente vai ter um aumento da pressão sanguínea. A gente vai entender um pouco mais na frente que esse aumento da pressão sanguínea vai acontecer justamente que é para a gente se preparar para o período de acordar. A gente vai ter uma diminuição da secreção de melatonina, o hormônio que naturalmente a galera chama de hormônio do sono, né? Vocês vão entender comigo hoje que não necessariamente ele causa o sono, mas ele faz parte do processo. A gente tem, por volta de 10, 11 horas, uma maior secreção de testosterona. Então, vamos vendo aí que é uma liberação de hormônios que naturalmente a gente tem no nosso corpo, que vai todo dia, mais ou menos no mesmo horário, acontecer. A gente tem um período de maior alerta, que vai ser ali próximo de meio-dia. E isso, galera, vai depender também do seu ritmo circadiano, se ele está regulado, qual é o seu tipo de ritmo circadiano, se você... Isso vai ser tudo em média, tá? Então não levem ao pé da letra. Você fala, às vezes eu fico alerta de tarde. Então você tem um ritmo circadiano que é o seu. Eu não, espero que não tenha ficado confuso, mas todos os dias a gente tem essa necessidade fisiológica. Por volta ali de 2 da tarde, a gente tem uma maior coordenação motora, um melhor tempo de reação, e passando ali, chegando já no período da noite, a gente começa a ter uma diminuição da pressão sanguínea. Percebam que é o contrário do que acontece quando a gente vai acordar, justamente para a gente começar com o processo de sono, até chegar no momento que a gente vai aumentar a secreção de melatonina, que vai fazer com que a gente inicie o nosso processo de sono. Todo mundo compreendeu até aqui? Sim, sim. Beleza. Então, só para a gente entender esse ponto, todos os dias, geralmente nos mesmos horários, nosso corpo tende a ter algumas oscilações. Isso foi descoberto, você pode ir lá do Porquê Nós Dormimos, né, que é o livro básico que a gente tem, por um pesquisador, que é o Demahiran, não sei como é que pronuncia o nome dele, mas ele percebeu o quê? Vocês vão percebendo que, ao longo da aula, eu vou ficando um pouco eufórico, porque quanto mais passa aqui o conteúdo, mais empolgado eu fico. Ele percebeu que a planta dormideira, olha o nome da planta, né? Ela tinha um período que ela ficava aberta, com suas flores abertas, como se tivesse acordado, e um período que ela ficava dormindo. E isso acontecia durante o dia. De dia ela estava aberta, como se tivesse acordado, e de noite ela dormia. E aí ele teve a curiosidade, será que ela acorda e dorme mesmo? Ou será que ela tem algo dentro dela, um ritmo circadiano? Foi quando ele pegou essa planta e colocou ela dentro de uma caixinha, isolada de luz, completamente isolada de luz, e percebeu que, mesmo sem a exposição à luz, ela continuava acordando e dormindo, como se ela tivesse um ritmo circadiano. Então, até as plantas, elas têm um período ali de alterações fisiológicas delas que fazem com que ela acorde e durma. Alguns anos depois, outros pesquisadores fizeram o mesmo, só que com eles. Pensaram, pô, se a planta acorda e dorme, sempre nos mesmos horários e tem um ritmo, será que a gente também tem? Então, o que eles fizeram? Passaram 32 dias em uma caverna, que é uma das cavernas mais profundas que a gente tem no mundo, e não tem luz, isoladamente de luz. Passaram 32 dias lá para saber o que ia acontecer. E o que eles descobriram foi o seguinte: a gente tem, naturalmente também, como as plantas, um ritmo fisiológico que não vai depender da luz para poder se regular. Então, eles permaneceram ali sempre acordando e dormindo nos mesmos horários, e nesses 32 dias, além de uma barba muito grande que eles conseguiram adquirir, eles perceberam que o ritmo circadiano variou e foi empurrado para frente. Então, ele variou ali de 26 a 28 horas para o pesquisador mais novo, que tem uns 24 anos, e o pesquisador mais velho permaneceu ali próximo das 24 horas, só que ainda avançou um pouco. Então, percebam que a gente tem essa necessidade fisiológica que vai ser naturalmente, independente do que a gente fazer, preservada, né? Todos os dias esse comportamento vai acontecer. Não é por acaso que a gente vai entender agora que a gente usa a luz natural para poder corrigir e reajustar essa luz, esse ritmo circadiano, porque a luz é o sinal repetitivo mais confiável que a gente tem no nosso ambiente. O Deu para Anthony, entender? Opa. deu sim, deu sim. Eu acho que é só importante destacar que
até onde eu lembro, né? Eu já vi isso tudo faz um tempinho, mas me parece que a principal conclusão que foi obtida a partir dele é que o ritmo circadiano, como tu falou, ele não tem 24 horas exatas, né? Isso. Mas ele tem, Tem ó, acho que uns 26, aproximadamente 24 horas e 15 minutos. e 15 minutos, por aí. Isso. Então, se não tem ali a luz, né, ali em determinada frequência não, em determinada padronização, né, eu me exponho à luz de manhã e à noite não, se eu não tenho ali os meus horários fixos de fazer exercício físico, alimentação, etc., há uma tendência de desregulação desse ciclo circadiano justamente porque ele não tem 24 horas fixas, né, ou exatamente ou precisamente. Então, a gente faz uso desses mecanismos, dessa questão de rotina mesmo, né, de sempre estar exposto nos meus horários, fazer coisas no mesmo horário e tal, para manter ele regulado na medida do possível ali, né, como se fosse uma espécie de rédea para esse ciclo circadiano, né. Bom, e aí passando pela parte do ritmo circadiano, né, que a gente compreendeu, aí, foi até bom o Sérgio comentar essa parte de que a gente tem essa regulação, a gente começa a entrar no cronotipo. Crono de cronologia de tempo e tipo de tipagem mesmo. Então, o que que acontece aqui? Nós temos uma tendência natural, como vocês viram aí, fisiológica, de todos os dias, nos mesmos horários, acontecer essa alteração fisiológica, mas a gente também tem, entrando na parte do sono, né, que é o que importa para a gente hoje, necessidades e geneticamente a gente tem genes que fazem a gente acordar ou dormir mais cedo. Então, nós temos 3 tipos de cronotipo. Nós temos o cronotipo matutino, que é aquela pessoa que naturalmente ela acorda e dorme mais cedo. Então, ela já tem uma tendência a acordar e dormir mais cedo, mas isso também vai variar da vivência dela. Então, aquela parada que a gente começa a compreender de genética e ambiente. Então, se é aquela pessoa que ela tinha tendência de dormir mais cedo e acordar mais cedo, mas os pais dela, quando ela era criança, começaram a colocar ela para dormir mais tarde, isso pode alterar também. Nós temos o intermediário, que é aquela pessoa que fica no meio termo, nem dorme muito tarde, nem dorme muito cedo, mas também não acorda muito tarde, nem muito cedo. E o vespertino, que é aquele que naturalmente ele já acorda mais tarde e dorme mais tarde também. Então, percebam que a gente tem 3 tipos de cronotipo e é interessante a gente saber desses tipos de cronotipo, porque às vezes você é uma pessoa que trabalha muito cedo, né? E precisa acordar cedo, você fica, caramba, bicho, eu dormi cedo, não consegui pegar no sono, não sei o que está acontecendo, fiz tudo que foi falado, fiz higiene do sono, tentei dormir cedo, mas mesmo assim acordei cansado. Às vezes é porque você naturalmente tem um cronotipo que é mais vespertino e você teria que mediar e formar outras estratégias para você acordar um pouco mais desperto, né, com um pouco mais de ânimo de manhã. E para a gente compreender um pouco melhor essa parte do cronotipo, eu trouxe 2 exemplos aqui para vocês, que vai ser o do João e o da Maria, que vão ser 2 adolescentes ali, 2 crianças, na verdade, que vão iniciar o seu processo escolar. Então, qual é o ponto? O João, ele naturalmente dormia de 9 até 7h30 da manhã, certo? E a Maria dormia de meia-noite até 9h30 da manhã. Eles tinham 2 ambientes diferentes. Os pais do João eram mais conservados, faziam ele dormir mais cedo. O da Maria dormia mais tarde, deixava o som alto, luz ligada, e ela acabava dormindo um pouco mais tarde e acabou desenvolvendo um cronotipo um pouco mais vespertino comparado ao do João, que era mais matutino. Chegou um certo ponto da vida deles que eles precisavam começar a se arrumar para poder ir para a escola. Eles entram na escola de 7h30, mas precisavam estar acordados de 7 horas. E aí o ponto que a gente começa a chegar. Qual dos dois teria mais ânimo e mais energia para acordar um pouco mais cedo do que é o seu horário habitual? O João ou a Maria? E diga. Cara, sinceramente, eu não consigo me arriscar, não, porque eu confesso que eu perdi um pouco a discussão, mas quem é que tem o cronotipo matutino e o vespertino aí? Ó, o João, ele dormia mais cedo e acordava mais Tá. cedo. Ele já tinha um Aham, cronotipo matutino, né? E a aham, Maria aham. dormia de meia-noite até Ah, 9h30. tá. Ela tinha Ah, um tá, entendi, cronotipo mais entendi, vespertino. entendi. Qual Ah, deles então, teria mais energia para acordar mais cedo? O João ou a Maria? entendi. Bom, creio que o João, né? Isso. O João, O- porque... Vai, fala. não, só uma dúvida, eu não sei se isso tem uma resposta, né, de fato. Uhum. Mas essa ideia do cronotipo, eu imagino que seja algo mais genético do que Sim. aprendido, né? Mesmo se com né, uma higiene do sono,
como é que eu posso dizer? Um estabelecimento de uma rotina bem regrada, assim, em termos de alimentação, sono, exercício físico, etc. Não tem como, pelo menos, ajustar um pouco ali, não? Essa questão do cronotipo. A Maria, assim, invariavelmente teria mais dificuldade que o João, mesmo com essa rotina mais regrada? Ou não? Uhum. Tem, mas ela ainda vai permanecer com dificuldade. Por isso que eu falei que aquela parte que a gente tem, a parte da genética, e como que o ambiente vai influenciar nisso. Então, durante o crescimento deles, dependendo do ambiente que eles viviam com os pais, se dormiam ou acordavam mais cedo, isso ia acabar interferindo no cronotipo deles. Mas aqui, a gente entende que a Maria, ela teria mais dificuldade para acordar, porque ela vinha nessa rotina de desenvolvimento do cronotipo dela e ela desenvolveu um cronotipo mais vespertino. Então, isso ia acabar dificultando um pouco ela acordar de 7 horas. E o que ia acontecer? O João, ele ia acordar mais desperto, ele ia acordar com fome e ia acordar mais alerta. Ele ia ser aquele aluno que chega no colégio e já chega acordado, já chega brincando. E a Maria ia ser aquela adolescente que está na van do carro e ainda está assim, ó, ainda está dormindo. Nem a alma voltou para o corpo dela. Então, ela ia acordar um pouco mais cansada. Provavelmente, ela ia pular o café. Algumas pessoas que têm um cronotipo vespertino e acordam muito cedo, elas têm tendência natural de pular o café da manhã. E a gente começa a perceber aqui um ponto-chave, né? Hoje, a gente compreendendo essa parte do cronotipo e do sono e também da importância do sono de cada adolescente, a gente começa a pensar, será que de fato, hoje, o sistema educacional que a gente tem, ele está preparado para receber essas crianças que têm uma necessidade de sono maior? Porque a gente sabe que um adolescente, com o passar do tempo, ele vai tendo naturalmente um ritmo circadiano de dormir um pouco mais tarde, acordar um pouco mais tarde. E depois ele vai desenvolvendo mais essa parte da genética do cronotipo dele. Nesse caso da Maria, ela vai acabar desenvolvendo o que a gente chama de jet lag social, que é quando o cronotipo dela não está de acordo com o ambiente que ela está vivendo, né? Então, ela vai acordar como esse ratinho aqui, vai acordar cansada e vai acordar indisposta para ir para a aula. Ver se eu entendi. Então, pela questão da idade dele, conforme também o cronotipo, o ideal seria o que o João está fazendo, né? Dormir às 10 horas. Isso. Seria Entendi. ele manter uma quantidade e Tá. qualidade de sono recomendado. Só falar dar duas colaborações aí. Com relação ao que o Anthony falou, com relação à importância do ambiente, né, na influência genética do cronotipo, porque eu não sei se tem mais alguém aqui que é pai ou mãe, mas quando a gente tem uma criança, né, eu sou pai, né, tenho um filho de 1 ano e 9 meses, a gente consegue perceber naturalmente o funcionamento do ciclo circadiano se você se preocupar com isso, né? Hoje meu filho ele dorme muito cedo, graças a Deus, e ainda acorda muito cedo, assim, das 6h30, 6 horas da manhã ele já está acordado e está realmente assim, com fome, alerta, já acorda na atividade. E eu tenho alguns colegas que já têm filho também, né, e a gente compartilha, troca muita experiência. E aí tem outros pais que já não estão tão preocupados com o sono dos seus filhos. E aí acabam, por inúmeros fatores também, que eu não julgo, né, mas cada um tem sua escolha, tem sua realidade, e acabam deixando a criança ir dormir muito tarde, e a criança vai se acostumando, então tem essa influência do ambiente, ainda que exista, né, essas questões fisiológicas e genéticas que vão já desde o do nascimento da criança, mas aí ao longo do desenvolvimento ela vai sendo moldada ali conforme o ambiente. E outro ponto que eu ia falar é com relação ao período da adolescência, né, que hoje a gente já tem alguns estudos que falam sobre isso, sobre essa adequação do sistema de educação, porque naturalmente os adolescentes eles vão ter alterações devido ali ao período da puberdade, às questões das alterações hormonais, onde o período matutino, no caso da educação, ele vai ter uma resistência maior para o adolescente se adequar, devido a essas alterações fisiológicas. E acaba que cria alguns problemas, mas, claro, se manter desde a infância até a adolescência, né, os pais, o próprio indivíduo, ali, a criança e a adolescente, ter esse costume de criar uma higiene do sono, de
criar todo um ritual, acaba que vai ser mais fácil, né? Mas existe essa tendência, tanto pela questão do cronotipo, quanto por outros fatores, né? Sim. E um ponto que você tocou que é muito relevante é saber essa preocupação, né? Hoje, às vezes, os pais não fazem essa higiene do sono com os filhos, não têm essa educação, porque às vezes eles são ignorantes, não no fato de ser ignorante de fato, mas de ignorar a informação. Eles não sabem, não têm acesso a essa informação. E aí, por conta de inúmeros fatores, como você falou, acaba que a gente tem alguns adolescentes que acabam se prejudicando nesse período matutino. Tá. Mas como que o cérebro, ele reajusta esse ritmo, né? Como que o cérebro faz assim, cara, começa de novo esse ritmo porque acabou o tempo. A gente vai compreender agora aquela parte da luz. Primeiro ponto, não quero que vocês se assustem a partir daqui para frente com as imagens e nomes que vão aparecer aqui. Não quero que vocês decorem nomes difíceis, não quero que vocês tentem decorar o que está aqui, eu quero que vocês entendam só o caminho que a gente vai percorrer, como o Sérgio falou no início, de cada parte do sono. Então, acompanha o meu cursor. A gente tem a luz natural do ambiente. Luz natural que eu digo, não necessariamente aquele dia ensolarado. Um dia nublado, ele tem luz natural. Então, é luz natural da rua mesmo, que vem da natureza. Se você me falar que tem luz dentro de casa, eu vou brigar com você, porque a unidade de medida da luz que tem dentro da sua casa é muito menor do que a luz que tem lá na rua, né? Então, ela vai bater na sua retina, vai entrar no seu olho, vai lá na sua retina e vai lá para o seu cérebro, numa região específica chamada núcleo supraquiasmático. Essa regiãozinha está dentro de outra área do nosso cérebro, que é o hipotálamo, certo? E esse núcleo supraquiasmático, ele, por mais que seja pequeno, ele é uma região que tem 20 mil neurônios, aproximadamente. Comparado ao cérebro, é uma região que tem pouco, até. E dentro desse núcleo supraquiasmático é que vai acontecer a mágica. Percebam que aqui a gente tem uma aferência chegando da retina, que é aquela informação dos neurotransmissores que vão começar a conversar com os neurotransmissores e as células que estão aqui dentro. Dentro dessas células, geneticamente, a gente já tem alguns genes dentro deles, né, dentro do núcleo dessas células, que vão começar a produzir uma série de proteínas e vão mandar a informação de que o dia começou lá para o encéfalo. Então, a gente recebe essa luz bate no nosso olho, vai lá para o núcleo supraquiasmático e a partir dele vai dar o start para a gente começar o nosso dia. Então, a gente tem essa aferência da retina, que vai conversar com as células do núcleo supraquiasmático, que são os neurotransmissores, e vai mandar essa informação para o restante do nosso corpo e para o encéfalo. Perfeito até aqui? Sim. Então, imagina que o nosso cérebro é como se fosse um aeroporto. E a retina é essa janela que está recebendo luz. Ou seja, o controlador de voo está percebendo tudo que está acontecendo lá fora. Os genes e proteínas vão ser ele, que é o controlador de voo, e os botõezinhos que ele vai precisar controlar ali. Então, ele recebe a luz, ele começa a perceber que tem uma movimentação diferente lá fora e ele começa a produzir sinais para mandar para os aviões. Ou seja, ele vai controlar tudo o que vai acontecer lá fora. Então, a retina é a janela que recebe a luz, os genes e proteínas são os controladores de voo, e a eferência, que é o sinal que o núcleo supraquiasmático vai enviar para o restante do cérebro, é justamente o sinal que vai sair da torre de comando para o avião. Beleza? Continuando. Sim, sim, sim. O mesmo vai ocorrer com a diminuição da luz. O que vai acontecer? A gente recebe a luz e dá o start para acordar. Durante o nosso dia, essas proteínas que vão ser produzidas lá no núcleo supraquiasmático, vai ocorrer com elas um processo que a gente chama de... Aí que eu travei aqui o nome do processo. Mas é uma reação negativa que ela vai perceber que acontece, já tem tanta proteína dentro dos neurotransmissores que ela falou, para de produzir, não precisa mais. E aí o núcleo supraquiasmático vai parar de produzir essas proteínas e vai começar a enviar mensagens para a glândula pineal, que vai começar a produzir melatonina, que é comumente chamada de hormônio da noite ou hormônio vampiro. Hormônio vampiro não porque é sinistro, né? É só porque ela é liberada à noite mesmo. E aqui a gente começa a compreender o ponto de que a melatonina
ela não é o que de fato te faz dormir, mas ela é o ponto de partida que vai dizer, começou a corrida do sono. Tanto que eu trouxe para vocês aqui, ó, uma imagem como se fosse uma corrida do sono, e a melatonina é aquele rapaz que fica lá com um megafone, tá só esperando para gritar em suas marcas, vamos dar início à corrida do sono e já! Então, nessa corrida do sono, a melatonina vai dar start aos processos de limpeza de adenosina, vai ativar algumas áreas do nosso cérebro, como o núcleo pré-óptico ventrolateral, que a gente vai ver daqui a pouco, vai começar a reduzir o nível de cortisol, é interessante que a gente esteja relaxado para a gente poder dormir, vai começar a diminuição da pressão sanguínea, que é aquilo que a gente viu lá no início dos slides que a gente conversou sobre ritmo circadiano, que ali por volta de 6 da noite a gente começa naturalmente a ter uma diminuição da pressão sanguínea. Então, percebam que com a diminuição da luz, quando o núcleo supraquiasmático já não recebe mais sinal de luz, ele começa a enviar essa mensagem para a glândula pineal para a liberação de melatonina. Nesse gráfico aqui do lado, a gente tem o processo de liberação de melatonina para vocês entenderem como que ela é liberada. E percebam que durante o nosso dia, ela não é liberada, ela fica bem baixinha aqui e ela tem um pico muito alto por volta de meia-noite e depois ela vai caindo até ela refazer o seu ciclo naturalmente. Tranquilo até aqui? Beleza. Sim. E agora, a gente vai voltar para compreender o ponto que a gente conversou sobre os adolescentes, né? E aquele slide que a gente conversou sobre a quantidade recomendada de horas de sono pela Fundação Nacional do Sono. Trouxe para vocês aqui o ritmo circadiano que normalmente, em média, acontece com cada fase da nossa vida, né? Então, uma criança ali, recém-nascida, ela vai ter o que a gente chama de sono bifásico, né? Aquela parte do sono que ela passa um período acordada, acorda, e depois ela passa o período dormindo, ela acorda e depois ela volta a dormir de novo. E compreender isso aqui entende a fisiologia de cada ser humano, né? Cada fase do sono. Às vezes a gente tem um filho ali, não deixa ele dormir não, não deixa ele dormir não, porque senão ele não dorme de noite. Às vezes você está quebrando um ciclo de sono que ele naturalmente precisaria, né? Que é o sono bifásico ali de um recém-nascido. Percebam também que vocês vão ver em cada fase da vida que o contrário acontece aqui, ó. A gente tem um aumento de melatonina e o inverso acontece com o cortisol. Tem uma queda de cortisol e uma queda também da temperatura corporal, que é para fazer a gente ter um processo de sono mais adequado, com maior qualidade. No sono de uma criança um pouco maior, né, talvez até seja a idade do filho do Leonardo, é um sono que ele já deixa de ser bifásico, né, e que ele passa a ser um sono concreto. Ele passa ali a dormir como se fosse um adulto já. A gente tem o sono do adolescente. Perceba um ponto aqui que a gente conversou, né? O adolescente, à medida que ele vai crescendo, ele naturalmente também ele tem um empurro, ele é empurrado, o ritmo circadiano dele é empurrado um pouco mais para frente e ele acaba tendo a tendência também de acordar e dormir um pouco mais tarde. E talvez isso aconteça por conta de inúmeros fatores, como o Leonardo até contribuiu para a gente, da gente não ter essa preocupação com o ambiente que o adolescente está inserido, né? E principalmente hoje. Hoje a gente tem muitos adolescentes que dormem e acordam muito tarde e os pais também não têm essa mediação, esse cuidado com o sono deles. E isso acaba interferindo também no ritmo circadiano deles. Para a gente fechar essa parte do ritmo circadiano, queria mostrar para vocês os dois tipos que talvez sejam os nossos, né? Que a gente está aqui hoje, que o adulto, naturalmente, ele tem o período ali de 8 horas de sono, e o idoso, ele tem uma redução desse ritmo circadiano. Por isso que, às vezes, você olha assim, seu avô, dá 8, 7 horas da noite ele já está dormindo, quando é 4 horas da manhã, ele já está batendo panela, né? Então, a gente tem um ritmo circadiano, que também vai variar de acordo com com a avançada da nossa idade. Até aqui, deu para compreender o que é o ritmo circadiano? Ele levantou a mão? Pode falar, com. Anthony, nessa produção de melatonina ali por volta da meia-noite, me parece ser importante a gente já estar preparado, ou então já com a postura de entrar no processo de sono, ou então já estar dormindo. Tem alguma
algum sentido isso? Alguma explicação de tipo, é importante que estejamos dormindo, por exemplo, quando esse pico de produção de melatonina estiver no ápice, que seria ali meia-noite? O ponto aqui seria a gente compreender o ritmo circadiano como um todo, né? Como a gente já tem essa alteração fisiológica natural, o pico da melatonina vai ocorrer por meia-noite. Foi bem notado pelo Cauã aí que a gente tem um pico de melatonina aqui em todos os ritmos. E isso é interessante que aconteça porque se eu não estou dormindo naquele horário, eu já começo a mexer no meu ritmo circadiano, além de mexer também na minha qualidade do sono. É por isso que eu não sei qual que é o estudo, mas eu já ouvi falar, o Leonardo pode até contribuir se ele souber, que passou de meia-noite é como se a gente tivesse privado de sono uma hora a mais. Então, passou de meia-noite, quando você passa de meia-noite, você já está tendo uma qualidade de sono muito menor do que você teria se você tivesse dormido de 11 horas da noite. Então, interessante a gente estar dormindo nesse horário, porque é um pico de melatonina alto já. Mais alguém? Beleza. Outro indutor de sono que a gente tem é a adenosina, né? Que é um processo que acontece no nosso cérebro naturalmente também, e é o produto de energia da nossa célula. Então, imagina que você acordou, né? E com o passar do dia, você vai fazendo suas tarefas. Você acorda, você vai treinar, você vai trabalhar, você conversa com sua esposa, você briga no trabalho, você volta, você vai para a faculdade. E tudo isso, o seu cérebro gasta energia. No final do dia, essa energia sendo gasta vai culminar no acúmulo de adenosina, né? E eu trouxe para vocês aqui essa parte de indução do sono, porque a adenosina é o que vai fazer com que você sinta essa pressão de sono, né? Coloquei até aqui sleep pressure, que é o processo de pressão do sono. Quando você chega de noite, que você está cansado, está ali um pouco para baixo, assim, o olhinho está pesando, é porque você tem a adenosina acumulada no seu cérebro e você está sendo forçado a dormir, né? Você tem uma pressão do sono. E o problema disso tudo é que a gente naturalmente também toma café, como café, como chocolate, e esses produtos em si, eles têm cafeína. A briga aqui é que a cafeína, ela se liga nos receptores da adenosina. Então, o que que acontece? Aqui a gente tem uma membrana neuronal, né? Imagina que o cérebro está aqui, e a gente tem um receptor da adenosina, que é onde a molécula da adenosina vai se ligar no nosso cérebro para fazer com que você sinta sono. Então, tem um acúmulo de adenosina aqui, e ela vai se ligar no receptor dela. Porém, a gente tem um intruso, que é a molécula da cafeína, que vai se ligar também nesse receptor. Agora imagina comigo, eu passei o dia todinho trabalhando, cheguei em casa cansado. Mas eu cheguei em casa, manhã fez uma garrafa de café. Meu Deus do céu, e aquele café começou a chegar perto de mim, eu preciso tomar uma dose de café. Tomei a dose daquele café e despertei. Por que que a gente desperta? Porque justamente a molécula da cafeína ela vai se ligar no receptor da adenosina, que é aquilo que fazia você sentir essa percepção de fadiga. Se no lugar de ter essa adenosina ali, eu tenho uma molécula de cafeína e eu não tenho mais essa percepção, eu fico o quê? Eu fico alerta. Então, esse é o problema da gente tomar café depois das 3. Esse é o problema da gente tomar café muito tarde, porque a meia-vida útil da cafeína ela é de 6 horas. Então, imagina que de 3 horas da tarde eu tomei 100 miligramas de café, café e tem cafeína, né? 100 miligramas de cafeína. E essa cafeína está no meu sangue. Depois de 6 horas, ou seja, 9 horas da noite, eu vou ter ainda 50 miligramas de cafeína no meu sangue. Alguém levantou a mão? A Rei Mari levantou, que eu vi aqui. Não sei Pode falar, Rimari. se sem querer. Travou, quase não liga. Eu não sei se você vai falar isso mais na frente, mas eu queria saber se tem alguma diferenciação quando o café é adoçado ou não. Sabe me dizer? Assim, o açúcar, eu não sei se ele vai influenciar, mas o ponto aqui é a cafeína em si. Se você toma cafeína, você toma café, por exemplo, e não vai excluir e toma adoçado, ele não vai excluir o que tem de cafeína ali. Então, a Certo. cafeína vai existir do mesmo jeito, né? Ele não vai excluir. Ela vai se ligar nos receptores e vai causar essa percepção ainda. Tá, Por mais que a gente tome. Tem entendi. até algumas pessoas que falam, eu tomo descafeinado.
O próprio café descafeinado, ele também ainda tem algumas miligramazinhas, por mais que sejam muito poucos, né? Ah, eu queria um pezinho assim, só pra tomar meu Né? descafeinado, mas tá bom. Eu sofri muito, ó. Eu tomava café de noite, aí quando eu comecei a estudar, eu digo, meu Deus, vou parar de tomar café, amanhã vai me matar. Então, percebam que aqui a cafeína, ela vai agir Ô, na... Anthony, Opa, só contribuindo com a pergunta da Reimari, eu não sei se é isso mesmo, tá? Mas até onde eu sei, Reimari, a questão é que o açúcar dá sim uma fonte não, um pico de energia maior, né? Quando é comparado a um café não adoçado, mas não por esse motivo pelo qual o Anthony uhum, está falando aí, né? Porque no caso que o Anthony está falando é que há um bloqueio ali dos neurônios receptores de adenosina e que, portanto, como não há essa conexão da adenosina com os receptores, não há uma percepção de cansaço. Beleza. A questão do açúcar não é esse mesmo processo, mas é que como tem a questão da transformação em glicose, e a isso. glicose é uma espécie de combustível, né, dá mais energia para a gente, deixa a gente mais eufórico, etc., isso acaba contribuindo para essa percepção de que, nossa, eu estou com mais energia, eu estou mais eufórico, etc. Então, são dois processos diferentes, entende? Um da cafeína, que no caso é esse bloqueio dos receptores, e o outro da glicose ali servindo como uma espécie de pico de energia a mais, entendeu? Até onde eu sei, né? Eu confesso que eu Acredito que sou eu meio fraco. entendi. Então, com esse pico, pode, porventura, depois do horário de pico, acontecer uma desregulação do sono, né? Porque, Então, eu não sei, aí, assim, sendo bem sério, eu sou bem fraco, como eu estava dizendo, em questão de neurofisiologia, mas eu não sei qual que é a tá, meia entendi. vida, entre aspas, do açúcar nesse caso, né? Porque como o Anthony está dizendo, a meia vida da cafeína é de 6 horas, né? Ou seja, demora 6 horas para que ela chegue na metade das miligramas, né? Que ela foi ingerida inicialmente. Quanto ao açúcar, sinceramente, eu não sei como é que funciona essa questão da redução, assim, e da liberação pelo corpo, sabe? Eu acredito que é bem mais rápido do que a cafeína. Então, eu não sei se poderia produzir uma desregulação tão significativa assim. Mas, sendo bem sério, eu estou falando totalmente com base na minha suposição aqui. Eu não tenho tanta base para falar sobre isso. Ok, obrigada. Eu vi que o Lucas levantou a mão. Fala pessoal, estão me ouvindo? Sim? É assim, Anthony, você falando a questão da cafeína, né? Existe Uhum. uma enzima, né, que ela se degrada no nosso corpo ao passar do tempo e com o envelhecimento também, né? Que é a enzima de citrocromo, né? Essa enzima, ela é o que remove a cafeína do nosso organismo. Então, conforme o tempo vai passando e a gente vai envelhecendo e essa enzima vai se degradando, e quanto mais a gente continua com esse hábito de tomar cafeína, menos, como é que eu posso dizer, essa cafeína vai durar mais no nosso corpo e a gente vai sentir menos vontade de dormir, né? Uhum. É certo isso? Eu não sei, não conheço essa enzima, mas provavelmente faça sentido isso, porque se ela é degradada de acordo com o passar da vida da gente, se a gente tem menos disponibilidade dessa enzima e a gente ingere cafeína e aquilo que fazia com que ela fosse degradada não existe mais, a gente permanece com essa cafeína ali no nosso corrente sanguínea. Então, não conheço ela, mas na teoria faz sentido. Só um comentário nesse comentário do Lucas. Enfim, eu também não conheço sobre isso, mas eu acho que acaba tendo um processo concorrente a esse, que é a ideia da tolerância à cafeína Sim, enquanto substância, né? Então, quanto mais cafeína eu bebo, mais tolerante eu fico a ela, logo menores são os efeitos na mesma dose, né? Então, se eu teria que tomo ser uma uma dose xícara de mais café suave. hoje, se eu Foi tomo uma xícara de interessante. café hoje e eu continuo tomando xícaras diariamente, daqui a um ano, essa mesma xícara de café terá menos efeito do que ela teve há um ano atrás, né? Então, tem essa questão da tolerância, e aí talvez tenha isso como concorrente a esse processo fisiológico que você falou, sabe? Então, não sei se eles acabam se equivalendo, ou, enfim. Uhum. Entendi. Interessante que eu tenho uma amiga na faculdade que ela toma muito café, e ela começa a falar assim, já não faz mais efeito em mim, eu tomo, parece que eu fico com mais sono. E aí
lendo aquele livro, né? Assim, eu acho que é porque nós dormimos, né? Eu expliquei algumas coisas que acontecem para ela. Acontece que a cafeína ela é uma droga, né? O Sim. livro relata que é a droga mais consumida no mundo. Então, assim, ela já, vamos dizer que ela se tornou um vício e ela já não sente mais. Ela teria que achar uma droga mais poderosa agora para manter ela acordada, né? Então, assim, Ela aí eu teria falei que para ter um ela, processo de sensibilizar. É isso aí. vai ter que passar pelo processo de desintoxicação. Eu falei para ela, deixa eu tomar café. Ela falou, não, não consigo. Não, mas realmente, desculpa ficar me prolongando, Anthony, nas respostas, mas Não, sim. mas realmente a cafeína, existe uma categoria diagnóstica dentro do DSM-5 que é transtorno por uso de cafeína, que é justamente isso, né? Tem todos os sintomas compartilhados com outras substâncias, que seria ali a ideia da tolerância, da própria dependência, da abstinência. Então, são processos que são envolvidos ali em uso de substâncias que são aditivas, né? Que geram esse vício, essa adição. E a cafeína também passa por esse mesmo processo. Eu, particularmente, assim, eu não estou exagerando, eu sou viciado em cafeína. Quando eu não tomo pelo menos uma xícara de café por dia, eu sinto dor de cabeça, por exemplo. Que é o meu corpo indicando. É porque assim, como eu tomo com determinada frequência, o meu corpo já compreende que em determinados horários do dia, pelo menos uma vez ao dia, ele tem que se preparar para receber essa substância exógena que é a cafeína, né? Então, talvez tenha uma redução de um hormônio aqui, de um neurotransmissor ali, enfim, tem toda uma regulação hormonal mesmo e fisiológica para receber essa substância exógena, né? E quando não recebe, ou seja, quando eu não tomo café, há essa bagunça toda, né? Essa desregulação fisiológica que gera esses processos que a gente atribui à abstinência, né? Como, por exemplo, a dor de cabeça, o sono mesmo, enfim, mas o meu principal é a dor de cabeça. Então, realmente, cafeína é uma substância que pode causar dependência, né? Só dar um exemplo, Antônio, rapidinho. Eu parei de tomar café por 6 meses, né? E aí eu senti que o sono melhorou de fato, né? Eu conseguia dormir no horário, acordar bem mais disposto. Só que aí, um dos motivos era a dor de cabeça. Toda vez que eu tomava cafeína, eu me tremia, né? Começava a me tremer, a cabeça começava a doer. Eu falei, não, foi um dos motivos pelo qual eu parei. Eu preciso parar. Hoje, para mim tomar café, eu tomo pela manhã um dedo de café e ainda misturo com água, para vocês terem ideia. Ou seja, eu cortei o café basicamente quase que de vez, assim, mas ainda tomo porque de vez em quando dá uma saudade ali pelo cheiro, sabe? Mas é isso. Não, mas o café em si, ele tem uma função muito boa, né? Que além de ser bom, né? Ele corta essa percepção de fadiga. Mas o perigo aqui é quando a gente vive nesse ciclo que não corta, um ciclo vicioso, né? Então você acorda cansado, toma café para ficar desperto. E aí você acumula, vai acumulando adenosina e você dorme. Aí acorda cansado e toma café para inibir essa percepção. O problema daqui é que a gente vai entender um pouco mais na frente que quando a gente estiver dormindo, a gente não vai limpar direito essa adenosina. E ela continua se acumulando mesmo que você tome café. Ela vai inibir a função dela, a cafeína vai inibir a função da adenosina, mas isso não vai excluir que ela vai sair dali, ela vai permanecer no seu cérebro se acumulando cada vez mais. O que vai acontecer? O que eu coloquei no slide, o efeito rebote. Quando essa meia-vida útil, quando essa vida 100% da cafeína acabar, a adenosina vai se ligar no receptor com força. E aí você vai ter aquele sono pesado. É perigoso, principalmente para caminhoneiros, né? Caminhoneiros que tomam muitos estimulantes para ficarem acordados e quando essa vida útil acaba, eles acabam tendo um sono muito pesado. Eu vi que o Cauã e o Leonardo tinham levantado a mão. O que eu ia falar era só complementando a fala do Sérgio, ele perguntou, não falou que não sabia sobre a meia-vida do açúcar, né? Mas que a gente tem alguns estudos que falam que o açúcar não tem uma meia-vida de fato. O que acontece é como ele falou, a glicose é produzida e entra no sangue rapidamente. Só que assim, libera aquele pico, mas depois de umas 2, 3 horas depois da refeição, esse pico abaixa, porque é produzido a insulina pelo pâncreas, se não me engano. E aí meio que dá uma controlada nessa situação, né? Só que é claro, se você consumir em alto nível, vai exigir produção maior. E aí é uma briga entre esses dois produtos químicos, basicamente. E aí também já abre o lado aí para um outro problema
mas de que realmente o açúcar não tem uma meia-vida, ele tem ali realmente um pico de glicose. Leonardo? Eu ia falar era mais ou menos o que o Cauã falou, mas só para complementar também, que eu acredito que você vai falar depois, com relação também a essa mesma linha de raciocínio do açúcar, como carboidrato, como fonte de energia, é bom a gente ter esse cuidado, essa percepção, não com relação à adenosina, mas com relação à alimentação como um todo, principalmente com relação aos carboidratos, porque justamente como o Cauã falou, a liberação é rápida, né? E aí tem todo o processo da gente fazer a digestão e ter cuidado de ter essa alimentação regulada, né? E não fazer alimentação pesada próximo da hora de dormir, que eu acredito que você deve falar um pouco depois sobre isso, que é justamente por causa dessa questão do carboidrato ser fonte de energia e de dar esse pico de energia ali, né? Rapidamente. Sim. Eu não vou tocar a fundo sobre esse ponto, mas a grosso modo é basicamente aquilo: ou você dorme, ou você faz a digestão. Então, por isso que a gente recomenda não ter esses altos picos de carboidrato, né, ingeridos próximo do horário de dormir. Então, galera, a adenosina é como se fosse uma areia, num conjunto de engrenagens, que é o nosso cérebro, né? E que essa engrenagem vai tentar rodar, só que a areia vai travar elas. Então, por isso que é importante que a gente tenha uma boa noite de sono, que é para a gente limpar essa adenosina. Vocês vão entender mais na frente que ela é limpa no nosso cérebro, para que a gente tenha os nossos circuitos neuronais e atencionais todos rodando, como se fosse uma engrenagem normal. Então, lembrem que a adenosina é como se fosse areia no seu cérebro, por isso que você começa a ficar cansado e quando você não limpa direito, você acorda no outro dia um pouco disperso da realidade. Quem levantou a mão? Opa. Sérgio, tu tá mutado para mim? Não tá Estão me sendo ouvindo? som. Agora sim. Agora sim. Então, eu acho que é bom a gente fazer um breve comentário sobre de onde vem a adenosina, né? Que a gente tem ali, a gente está chamando, né? Que tem uma moeda de troca do nosso organismo, que é o ATP, que é adenosina trifosfato, né? Então, são 3 fosfatos, não sei que já é fosfato, de adenosina, e que conforme a gente faz atividades tanto físicas quanto mentais, por exemplo, vou para academia, eu faço exercício físico, eu leio um livro, eu trabalho, enfim, essa adenosina trifosfato, o ATP, vai se quebrando, aí vira o difosfato de adenosina, e até que vira a adenosina em si, né? E aí, por meio dessa quebra do ATP, vai se acumulando essas moléculas de adenosina no nosso cérebro ali, e isso vai produzindo essa areia nas engrenagens, né? Aí qual que é o perigo? Quando a gente toma cafeína, como você falou anteriormente, só frisando novamente, né? Como a gente toma a cafeína, e a cafeína entra ali nos receptores de adenosina, a gente continua gastando ATP e produzindo mais adenosina. E a grande questão é que isso vai se acumulando ali, né, no nosso cérebro. Vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando. E aí chega a determinado ponto em que a cafeína tem ali a sua, enfim, a meia-vida, até que chega um ponto que não tem tanta influência no organismo, e aí tem um grande acúmulo de adenosina no nosso cérebro, e aí gera esse efeito rebote, como tu falou, né? Como se tivesse muita areia no nosso sistema de engrenagens acumulada ali, porque a gente não dormiu direito, não teve uma renovação, uma limpeza ali de mecânica mesmo de adenosina que ocorre durante o sono, porque foi atrapalhado pela cafeína, né? Então, isso acaba gerando esse efeito rebote, como tu falou, e que aí está o perigo, né, de depender da cafeína como, enfim, para garantir ali uma melhor atenção, né, um melhor alerta durante o dia e não ficar tanto atento em relação ao sono, né? Então, acho que isso é um ponto relevante a gente pontuar também. Sim. Um ponto de julgamento aqui, eu acho que eu vi o Sérgio tomando monstro aí. Vou pular aqui, mas eu acho que eu vi tomando Tô monstro. tomando, cara. Terminei de tomar. Pô, e eu descumpri com o horário, né? De R$14,99. Poxa, poxa, aí. 3,27. Bom, galera.